Doutor, eu quero aumentar o calibre do meu pênis, quero deixar o meu pênis mais grosso. É possível? Pô, essa demanda aí é uma das demandas mais presentes aí, não só no consultório, mas nas redes sociais, aqui na internet. E durante muitos anos, a comunidade científica, urológica, foi tentando uma série de produtos que eu vou dividir aqui com vocês para aumentar o calibre do pênis. Muita coisa não deu certo. E parece que agora chegou um produto, uma técnica capaz ali de aumentar o calibre do seu pênis com segurança, né? Algum trabalho, eu vou dividir com vocês um trabalho que saiu de 2022 e um produto novo que já está no Brasil, né? Relacionado ao ácido hialurônico. Meu nome é Dr. Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia e andrologia. Vou trazer para vocês um dos temas mais importantes e que está mais em alta ali na saúde masculina. E não vou deixar para trás o preço do produto. Aqui no comentário, aqui nesse vídeo eu vou trazer o provável, uma estimativa do preço que vai ser aplicar ácido hialurônico, esse produto, no seu pênis para aumentar a grossura do pênis. É factível? Está dentro da realidade do brasileiro ou não está? Você vai saber nesse vídeo agora. Vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, eu queria primeiro trazer para vocês um histórico, um breve histórico sobre preenchimento de pênis, né? Isso já é tentado há muitos anos, né? Já foi tentado, por exemplo, com silicone, com PMMA, que são duas substâncias que, teoricamente, você não precisaria mais fazer nenhum tipo de injeção. Então, você preencheria ali o pênis com silicone ou subcutâneo, ou uma substância que se chama de PMMA, e aquilo ali ficaria grosso para sempre, teoricamente, nunca mais precisaria fazer nenhuma aplicação. E a experiência foi desastrosa. Não importa se você conhecer alguém que teve um resultado bom. A grande maioria dos pacientes, esse preenchedor, ele acaba se acumulando em locais diferentes, causando deformidades no pênis. Então, por exemplo, na hora do preenchimento ficou bonito, o pênis ficou mais inchado e tal, mas com o tempo, com a gravidade, o preenchedor descia, ficava acumulado no prepúcio, acumulado na base, então uma série de deformidades. Causava uma reação inflamatória intensa que você não conseguia tirar, grudava no corpo cavernoso, e eu tive a oportunidade, a infelicidade de já ver um paciente que tinha feito uma aplicação de PMMA infectar, cheio de pus, teve que drenar tudo, foi um desastre. Então, essas substâncias, esse tipo de aplicação é proscrito na prática clínica. Então, a injeção desse tipo de substância. Outra que também gerou um certo furor no começo foi o preenchimento com gordura do próprio paciente. Então, pô, se esses outras substâncias que são artificiais, são sintéticas, causam problema, então vamos usar uma lipoenxertia, vamos injetar gordura do próprio paciente, não vai dar rejeição, é dele mesmo. Só que a questão é que a gordura a densidade da gordura tirada de outro lugar é muito mole. Então ficava primeiro um aspecto que não era uma densidade de pênis, você encostava, claramente tinha alguma coisa diferente ali. E também quando ela se depositava em outros locais, porque depois da aplicação, uma semana, 2 semanas, o conteúdo que foi aplicado tende a se acumular em algum lugar e menos em outro, causando deformidade. E aí, como é que você ia reaplicar? Você ia toda hora fazer uma lipoaspiração do cara em outro lugar para ficar aplicando, então era meio inviável. Então a coisa também não andou para frente. O ácido hialurônico, que não é uma substância nova, uma substância já usada em cirurgia plástica há muitos anos, há décadas, passou a ser utilizado no pênis e a coisa começou a andar, trabalhos começaram a sair. E eu queria trazer um para vocês de 2022. Em 2022 foi publicado um trabalho na Coreia do Sul em que ele fez uma comparação de homens, de 64 homens, 32 usaram ácido hialurônico e 32 não usaram ácido hialurônico. E você comparou ali e você teve significância estatística, isso é um termo importante. O trabalho, quando chega a uma conclusão, tem que ter significância estatística. Houve significância estatística em relação ao aumento do calibre do pênis, numa média de 2,2 centímetros, e esses pacientes respondiam questionários de qualidade de vida, bem sedimentada. Isso é uma coisa bem sedimentada na área científica. Então você propõe um tratamento para o cara e faz um questionário de qualidade de vida depois do tratamento, e houve uma melhora da qualidade de vida daquele paciente, ele se sente mais autoconfiante e tudo mais depois das aplicações. Ao mesmo tempo, o estudo também relatou que houveram mínimos efeitos colaterais e mínimas complicações, todas elas de baixa gravidade, que em geral é deformidade ali, que como o ácido hialurônico é uma substância absorvível, não vai ficar para sempre, isso é bom. Pode parecer uma desvantagem, porque vou pagar, o negócio vai reabsorver, mas se ficar ruim também, graças a Deus que ele vai reabsorver. E outra coisa é que você tem uma substância que
pode ser usada para degradar aquele ácido hialurônico, caso você não tenha gostado, que é a hialuronidase. Então, existem algumas vantagens em relação a essa substância. Então, esse trabalho foi importante, publicado em 2022, e esse ano, em 2023, muitos colegas aqui, urologistas brasileiros, têm ido para Miami fazer um treinamento com uma substância, um ácido hialurônico também, mas que foi feito para o pênis. Então, teoricamente, ele traz uma consistência, uma taxa de liquefação específica para o pênis, que é chamado de urofil. O urofil é uma substância usada por um urologista, um cirurgião lá nos Estados Unidos, nos últimos 4 ou 5 anos, se eu não me engano. Então, ele tem mais de 500 pacientes já com aplicação, e ele está agora, ele patenteou o produto e está vendendo o produto. E eu queria falar um pouco com vocês sobre esse urofil. Se você entrar no site do urofil, pessoal, tem um site lá do urofil, um site que é facilmente, você botar no Google urofil, você vai achar facilmente. Inclusive, tem um antes e depois. Aqui no Brasil isso não é permitido, mas no site nos Estados Unidos então tem antes e depois das aplicações. Alguns casos parece até bastante natural, que causam um certo entusiasmo, e você tem acesso a ler as informações desse site. Esse cirurgião, ele apresentou essa técnica em 2015, num congresso. Publicação em trabalho, comparando grupos, quem aplicou, quem não aplicou, isso ainda não tem. Então ele conta no site a experiência dele no assunto. Então, por exemplo, no site ele fala que a cada aplicação, cada sessão, a técnica ela não é feita numa sessão só. Então ele faz uma sessão de aplicação, numa sessão ele aplica de 2 a 6 ml de produto, e aí você faz de 2 a 4 sessões. Então você faz uma sessão, semana que vem, ficou irregular aqui, faz mais uma sessão. Então geralmente de 2 a 4 sessões ele consegue dar uma uniformidade ao pênis, ali, ao aumento do calibre do pênis. A cada sessão você tem um aumento de 0,25 a 0,5 centímetros do calibre do pênis. Então tem essas sessões aí para fazer. Obviamente que isso varia da quantidade do produto que você vai fazer, da quantidade que o paciente quer e de quanto que você quer aplicar, pelo que eu entendi. Obviamente que depois que você aplica, isso inclusive no rosto, você tem uma absorção ali mais ou menos de 10% do produto. Por isso que é feito aos poucos. Por isso que você faz, outra semana você volta, vê onde ficou irregular e vai fazendo. Em geral, o ácido hialurônico fica no seu organismo ali onde você aplicou durante 1 ano a 1 ano e meio. No site ele fala que esse produto ele encontrou até 90% do produto em alguns pacientes depois de 4 anos. Então me parece que existe uma variabilidade ali de paciente para paciente, taxa de absorção e tudo mais. Mas o produto promete te entregar uma consistência parecida com o pênis, né? Então que você fique algo natural se você encostar a consistência em si, e uma durabilidade mais segura também. E segundo o site, ele não precisou em nenhum paciente usar a hialuronidase, que também teoricamente é uma vantagem do produto. Tem um método que você pode desfazer aquilo ali que você aplicou. Em nenhum paciente ele precisou usar, que pode ser também uma desvantagem, porque não existe experiência também com a hialuronidase nesse produto, se ele que vende produto nunca precisou usar. No site também ele fala que não tem critério de elegibilidade. Qualquer paciente que quiser fazer pode fazer, aumentar o quanto quiser. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Segundo o site, se você ficar insatisfeito, você pode fazer um processo de modelagem, que você pode fazer uma semana depois, que me parece ser uma massagem do produto para ficar mais ajeitadinho, ou então usar essa tal da hialuronidase, que é uma enzima que degrada o produto e você tira o produto, teoricamente, se você ficou arrependido, apesar de que no site ele fala que ninguém nunca se arrependeu. Então vamos lá. O que é importante a gente ter em mente, pessoal? Isso está chegando no Brasil agora, tem vários urologistas que foram para lá, treinaram, gente que eu conheço que é de excelente qualidade, top de linha, excelentes profissionais. Fizeram um treinamento, então, com o produto aqui patenteado pelo cara de Miami. As informações do site são informações de quem está vendendo o produto. Então, uma desvantagem disso aí que eu enxergo é, por exemplo, a falta de critério de elegibilidade. Não tem uma indicação clara. Então, qualquer um que queira fazer pode fazer, aumentar o quanto quiser. E o que isso acontece? Sempre quando um procedimento começa, você tem essa coisa meio, não é muito claro a indicação, quando fazer, é um procedimento estético, então faz para todo mundo, beleza. Com o passar dos anos, com a prática clínica, com o cirurgião ou o colega que está fazendo bastante ali, ele está fazendo para todo mundo, como o produto promete. Aos poucos ele vai adquirindo experiência naquela aplicação, ele começa a perceber, não, se eu fizer aqui mais do que tantas sessões ou tantos ml, não fica bom. Então você começa a criar critérios, a sociedade começa a dividir essa experiência e os critérios são naturalmente criados. Então presta atenção, se você tem um pênis tantos centímetros, não vai ficar bom. Não tem indicação para você. Se você tem um pênis de tantos centímetros também, eu vou aplicar tanto, vai aumentar tanto o seu tamanho. Por quê? Porque se aumentar demais, vai te atrapalhar na penetração. A gente tem experiência sobre isso. Então não pode aumentar tantos centímetros. Então, na minha visão, a experiência
tendência vai trazer critérios de elegibilidade, vai trazer critérios de contraindicação. É um produto, é uma técnica que está começando, por isso, na minha visão, não tem esse critério ainda. Então essa eu considero uma desvantagem do produto. Outra desvantagem do produto, talvez, pessoal, nesse começo, seja o custo. Eu não consigo pelo site saber o custo, talvez só quem foi lá para Miami fazer o treinamento saiba o custo. Mas a gente tem uma ideia. Por quê? Porque o ácido hialurônico não é um produto novo, né? Obviamente que deve ter um custo diferenciado e tal, mas só para você ter uma noção, dentro do cenário de cirurgia plástica, 1 ml de ácido hialurônico, 1 ml de ácido custa em torno de R$600. Então, se você fala que numa sessão você vai aplicar de 2, vamos usar esse valor. Se você fala que numa sessão você vai aplicar de 2 a 6 ml, vamos botar a média de 3 ml, então 3 vezes 6, você está falando de R$1.800 por sessão de produto. Você vai fazer, vamos arredondar para R$2.000 para você facilitar a minha vida. Mas se você for fazer 4 sessões, são R$8.000 de produto. Geralmente, o colega que vai fazer a aplicação, que vai fazer o procedimento em si, ele vai cobrar de mão de obra o dobro do produto. Então, 16 mil, 20 mil reais. Se você usou 5 ml na aplicação, você gastou 5 vezes 6, deu 3 mil reais de produto. Então, você vai gastar ali em 4 aplicações, 12 mil reais de produto. Então, eu vejo que é um procedimento que vai girar em torno ali de 20, 30 mil reais, já vai depender do quanto que o colega for cobrar de mão de obra. Então, é um produto caro. É um produto caro, de fato, para a maioria dos brasileiros, talvez não seja muito acessível por conta do custo. Mas, mesmo a aplicação de ácido hialurônico em outros lugares é caro também. Vantagens que eu vejo. Primeiro, entra no site lá e vê o antes e depois. Eu achei os resultados de alguns bem naturais. Então, me parece que ele pode oferecer resultados naturais, é óbvio. Estou contando que aquilo seja real e não seja nenhuma... Enfim. Então, os resultados parecem ser naturais. A substância é reabsorvível. Isso, por muitos, pode ser entendido como uma desvantagem, porque você vai ter que aplicar novamente, mas para mim é uma vantagem, porque se ficar ruim, pelo menos aquilo ali vai sair. E uma outra vantagem é que é seguro de fato. Ele não vai induzir a reações inflamatórias, a taxa de infecção, segundo o site, foi 0, segundo o trabalho coreano também foi 0. Então me parece ser um produto seguro, né, do ponto de vista de reações inflamatórias e infecção. Então, pessoal, eu espero ter de alguma forma te ajudado aqui a falar um pouco sobre isso. Eu estou entusiasmado, vou ser sincero para você, estou entusiasmado. Acho que é começo, tá? O paciente vier para mim, eu aconselharia o seguinte, se fosse em mim, tá? Espera um pouco, deixa a coisa sedimentar, deixa o pessoal pegar a experiência, deixa lidar melhor com complicações, porque todo procedimento é passível de complicações, deformidades, enfim. Deixa usar a hialuronidase, nem o site de quem faz o produto tem muita experiência. Então, os anos vão gerar essa experiência e eu acho que daqui a alguns anos a coisa vai estar mais segura para você investir essa grana. Agora, se você quiser fazer, tem excelentes profissionais fazendo, gente séria fazendo, mas, que eu inclusive posso indicar se você vier aqui, eu esperaria alguns anos, isso eu faria para mim. Não julgo quem quer fazer, tem gente boa fazendo, enfim. Um desafio que eu acho para quem faz preenchimento de pênis ou quem quer receber o preenchimento de pênis é identificar o paciente que sofre de distúrbio de autoimagem. Isso é mais comum do que a gente pensa. Então eu falei aqui algumas vantagens e desvantagens em relação a esse produto, ao preenchimento do pênis, mas um desafio maior é você identificar aquele paciente que tem um pênis de tamanho absolutamente normal, mas ele simplesmente não se aceita do jeito que você é. Então, independente do que você fizer, ele vai ficar insatisfeito. Porque o problema dele não é o tamanho do pênis, ele acha que é, mas ele sofre de distúrbio de autoimagem. E nessa área de estética genital, isso é muito comum. Então, às vezes você vai ali fazer um procedimento de 30 mil reais, preencher, fazer sessões e tudo mais, o cara vai continuar insatisfeito, autoestima baixa. Então, na minha opinião, esse é um grande desafio. Identificar esse paciente e propor um tratamento mais assertivo para ele. Seria uma análise, um acompanhamento, uma psicoterapia sexual. Eu espero ter te ajudado em relação a isso aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Aqui tem um monte de conteúdo para saúde masculina. Não se esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações. E fica comigo. Até o próximo vídeo.